o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho ou ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Algumas Bíblias dizem: não sabes isso. Eu repito o versículo de número 10. Você é mestre em Israel e não sabes estas coisas? Aleluia! Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Podeis tomar os seus assentos em nome de Jesus. A história de Nicodemos trata-se de uma personagem bíblica que o único autor que reporta a história dele é o evangelista João. João, ele fala de Nicodemos em 3 lugares. Fala nesse momento em que Nicodemos tem um encontro com Jesus à noite. Posteriormente, o evangelista João, no capítulo de número 7, versículo de número 51, se não me falha a memória, também faz referência a Nicodemos. Esta vez no julgamento de Jesus, quando os principais dos sacerdotes e a multidão, desejando que Jesus seja crucificado, Nicodemos toma a palavra em defesa ao mestre e diz: como assim alguém pode ser condenado sem lhe ser dado o direito de defesa? Nessas 3 narrativas que nós encontramos a respeito de Nicodemos, nós percebemos que lá no final do último momento que o evangelista narra a respeito dele, ele é uma pessoa que foi transformada. Glória a Deus. Só que antes dele ser transformado, como todos nós, é necessário alguns processos. E nós observamos que no texto que nós lemos, Nicodemos, ele chega para ter um encontro com Jesus à noite. O evangelista João, ele não diz qual a razão. Ele não diz se Nicodemos procurou Jesus à noite porque de repente ele quisesse um momento em que Jesus estivesse não rodeado pela multidão, porque nós sabemos que onde Jesus passava, uma grande multidão vinha atrás de Jesus. Alguns vinham porque ele multiplicava
leprosos. Os 10 leprosos estavam, os 10, no mesmo culto. Nesse culto, Jesus ordena cura sobre eles. E eles todos são curados. E Jesus diz: vai, apresentem-se ao sacerdote e paguem a oferta da lei mosaica. E a verdade é que eles vão embora e os 10 são curados. Os 10 estavam no mesmo culto. E um deles volta na busca de ter um encontro com Jesus. E ele volta para agradecer, ele volta para adorar. E Jesus, então, quando ouve a adoração dele, pergunta: mas não eram 10? Eram 10. Só que 9 não estavam preocupados com a presença de Jesus. É bem verdade que a multidão que está em busca de Jesus, ela é bem menor. Mas voltou. Aquele que fazia parte da multidão dos adoradores, ele volta. Porque tem gente, pastora Cássia, que se Jesus levantar da cadeira de roda, ele abandona Jesus. Tem gente que se Deus tirar da prova que ele está, ele vai embora e não volta mais. Tem gente que se Deus der um emprego, ele adota o dinheiro como Deus dele. E tem gente que não entende porque vive na prova, pastora Cássia. Tem gente que não entende. E às vezes nós precisamos ser tratados. Um dos 10 voltaram. E Nicodemos sabia que onde Jesus estava sempre tinha uma multidão. Não sei se é esta a razão pela qual ele foi à noite. Certo é que ele queria ter um encontro com Jesus. Então o texto narra que ele vai ter com Jesus à noite. E chegando lá, a mente dele reporta aos milagres que ele viu. E ele olha para tudo aquilo e ele fala: Rabi, tu só deves ter vindo de Deus. Não tem explicação. Porque ninguém consegue fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E ele, com os olhos fitos, com a mente toda voltada para os sinais que Jesus fazia. Parece até que ele está fazendo um elogio, dizendo: olha, tu vieste de Deus. Jesus não estava preocupado com elogios. Jesus não estava preocupado com sinais. E então Jesus vira para ele. Parece que Jesus está assim tratando, Nicodemos está tratando de um assunto e Jesus tratando de outro. Porque Nicodemos fita os olhos nos sinais. Sinais. Eu quero ver alguma coisa visível, palpável. Aí Jesus vira para ele e diz assim: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entende nada porque a visão dele é material. E ele diz assim: como pode ser isso? Pode porventura um homem sendo velho voltar? Nicodemos era um homem que ele conhecia um pouco de ciência, com certeza, porque ele era um rabino. Ele sabia que pela ciência era impossível alguém sendo velho voltar a nascer. Mas como para Jesus tudo é possível, ele viu tantos sinais, ele resolveu perguntar: como pode ser isso? Porque em todos os livros que eu estudei, eu imagino que ele pensou. Não tem nenhum histórico
Nicodemos, é necessário nascer de novo. Glória a Deus. Aí Jesus diz: olha, o vento assopra, você ouve a voz, você ouve o barulho, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, Nicodemos. É necessário nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Eu não estou falando para você, Nicodemos, que é necessário você entrar, voltar para o ventre da sua mãe e nascer. Não, Nicodemos, eu estou falando para nascer da água e do Espírito. Nicodemos não entende. Aí Jesus, gente, eu acho profundo isso. Jesus chega para Nicodemos no versículo de número 10. Deus usou aquele irmão que fez a leitura aqui para confirmar a mensagem para mim. Glória a Deus. Eu chorei na hora. Deus sabe. Quando você chega no versículo de número 10, Jesus faz uma pergunta inquietante. E ele diz assim: tu és mestre em Israel e tu não entendes essas coisas? Jesus pergunta para Nicodemos: Nicodemos, tu conhece mais de 640 leis cerimoniais. Tu és um rabino. Tu fostes formado na tradição judaica. Tu conheces, tu és mestre lá na sinagoga, tu dá aula. E tu me pergunta como pode ser isso, Nicodemos? Como você me pergunta uma pergunta dessa, Nicodemos? Quando nós paramos para observar esse texto, nós perguntamos: por que Jesus falou isso para Nicodemos? Quando eu leio o versículo de número 1, a própria Bíblia começa a nos dar a resposta, dizendo: havia um homem fariseu, príncipe dos judeus, cujo nome era Nicodemos, e este foi ter com Jesus de noite. Aqui nós descobrimos tudo quem era Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. Fariseu, se você observar pela palavra e pelo contexto histórico judaico, você percebe que o fariseu era alguém que, se alguém olhasse pastora Elza, diria: ali vai um santo homem de Deus. Nicodemos era um homem fariseu, e fariseu não deve para ninguém. Fariseu paga as suas contas antes de vencer. Porque o fariseu, ele tinha mania, tinha costume, ele tinha zelo de que alguém olhasse para ele e dissesse: ali vai um homem fariseu, temente a Deus. É tanto que Jesus, quando se dirige a eles, Mateus capítulo de número 23, ainda Mateus capítulo de número 5 e capítulo de número 7, quando Jesus está dando instruções, ele fala com os fariseus. Eles eram tão crentes que eles ficavam até fazendo reuniões nas esquinas, porque eles gostavam de ser vistos, eles gostavam de ser notados. Aí Jesus, quando conversa aqui com Nicodemos, ele fala bem assim: o vento faz um barulho, você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Aí ele fala: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos,
dia as portas do céu se abram e nós consigamos entrar. Não sei se você anda de carro ou se você anda a pé, mas importa que um dia você chegue lá no céu e você possa pisar por aquelas ruas. Não importa se aqui você enxerga ou não, mas importa que um dia, quando você chegar lá na glória, você consiga contemplar os cravos nas mãos daquele que pagou por mim e por ti. O preço que o mundo não reconhece. Porque alguém olha para nós e diz assim: não, nem vale a pena investir, eu vou investir nisso. Mas o mundo não sabe que existe um Deus que pagou um preço. E Ele sabe o quanto eu e você valemos. Por isso que o mundo não pode precificar quem nós somos. E Jesus estava dizendo para Nicodemos: olha, como o vento, talvez ninguém veja você, talvez você não seja notado, mas eu estou aqui nesta noite para dizer para você: o importante é se você houver nascido de novo. Sendo um fariseu, era costume dos fariseus usarem umas caixinhas de couro denominadas de filactérios. E eles carregavam essas caixinhas de couro presas no seu braço esquerdo e também na testa, para que quando alguém visse e dissesse: ali vai alguém que guarda a lei no coração e na mente. Mas era algo aparente. E Jesus estava dizendo: Nicodemos, é como o vento, talvez ninguém veja. Lembra da história de Davi? Ninguém viu, e alguém que viu dele se esqueceu. Porque no dia que Deus ordenou o profeta Samuel para ungir um homem no meio dos belemitas, porque Deus tinha rejeitado Saul, nem a família de Davi se lembrou dele. Quando foram passados todos os irmãos de Davi, quando Samuel observa um dos irmãos de Davi que ele pensa que ele vai consagrar, Deus brada do céu e diz: não, Samuel, não atendes tu para a altura da sua estatura, nem para a sua aparência, porque eu não vejo como vê o homem. O homem vê o que está por fora, mas eu vejo o que há por dentro. Glória a Deus. Se tem algo que é importante, é a aparência, não é verdade? É importante a aparência. Só que eu quero te dizer uma coisa para você nesta noite. O Espírito Santo, ele está aqui. E ele não está olhando a minha aparência. Ele não está olhando a sua aparência. Mas ele está olhando quem nós somos de verdade. O Espírito Santo sabe que eu passei a tarde preocupada com outra mensagem. E eu não escolhi dizer isso para você nesta noite. Mas eu não vou levar nada de volta para minha casa. Eu vou falar coisa para você. Eu não sei se eu volto aqui também, mas eu fiz um compromisso com o céu. Eu não estou aqui brincando aqui no altar. Até porque esse lugar aqui um dia foi consagrado. E pelo Espírito Santo eu ouso dizer nesta noite: se tem alguém que subiu aqui e profanou o meu
você. Eu não estou ganhando nada para vir aqui. Mas eu também não vou pagar nada por sair aqui devendo, porque tudo que Deus me der eu vou te falar. Eita glória, aleluia. Nós estamos num culto de primícias. Nós temos que entregar algo para Deus. Aleluia. Mas a maior oferta que Deus quer que nós entregamos é nós mesmos. Aleluia, eita glória. E tem gente entregando uma oferta de qualquer jeito, pensando que Deus recebe uma oferta toda bagunçada, só porque alguém vê. Deus está medindo a minha oferta nesta noite. Deus está medindo a sua oferta nesta noite. Quando eu digo oferta, é o seu culto integral. E o seu culto não começou 19h30, quando alguém levantou a igreja e começou a orar. O seu culto começou lá na sua casa, na estrada por onde você andou. E tem gente com a vida toda atrapalhada, que pensa que o culto começa quando alguém coloca a igreja de pé. Aleluia. E pensa que Deus vai receber uma oferta de qualquer jeito. Eu estou aqui para pregar a verdade para você nesta noite. Conserta enquanto dá tempo. Nós estamos num tempo que é necessário arrependimento. Não dá mais para brincar de ser crente. E às vezes a gente pensa assim, mas eu conheço tanto a palavra. Eu já li de Gênesis, Apocalipse. Aí Jesus chega para um professor de teologia, Nicodemos, e diz para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Se fosse hoje, quem seria Nicodemos? Um crente com aparência de crente, de repente de terno, como os crentes gostam de ouvir, nome limpo na praça, de repente vai até para o monte. Mas eu quero te dizer que lá no monte Deus anda vendo o que você está fazendo lá. Deus marcou um encontro com alguém aqui nesta noite para dizer para você: conserte. Entra pelo caminho estreito, porque Deus ainda está te dando uma oportunidade. Mas o diabo, o adversário da tua alma, está subindo a Deus, está pedindo para cortar o fio da tua existência, porque você está com a vida toda bagunçada. Mas hoje é noite de conserto. Como nascer de novo? É nascer de novo, é entrar no ventre da mãe. Nascer não, Nicodemos. É você zerar tudo, dizer: Jesus, eu reconheço. Aleluia. Que até aqui eu pensei que era, mas está faltando. Eu vou me consertar e eu vou recomeçar minha vida direito. É tempo de conserto. E Jesus então continua dizendo para ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando ele pergunta como pode ser isso, Jesus dá uma aula para ele dizendo: não é o nascimento que você está pensando, Nicodemos. Não é nascer do ventre da mãe, é nascer da água e do Espírito, é ter uma nova vida com Deus. E a vida com Deus não é aparência. A vida com Deus não é um cartão de membro, nem uma credencial de obreiro. A vida com Deus é aquilo que nós somos no escuro, quando não tem ninguém nos vendo. A vida com Deus não é a oração que a gente faz aqui, porque aqui é tão fácil, gente. Alguém fala: fica de pé, fecha os olhos, e a gente fecha. Mas tem gente que quando volta para casa nem lembra de Deus. Tem muita gente ultimamente que anda na igreja, mas
mas não está ligado em Jesus. Eu preciso dizer isso para você. Faz-me lembrar a história de Zaqueu. Zaqueu estava no meio de uma grande multidão. E eu vejo de novo o cenário de um culto com dois tipos de crente. Uma grande multidão. Você sabe que onde Jesus passava tinha uma grande multidão e ele fazia milagres. Tudo que Jesus tocava, ele transformava. O ambiente que Jesus pisa não continua como antes. E no meio desta multidão, de uns que estão esperando pão, outros esperando a resposta de um problema da família, outros esperando de repente um emprego, outros foram só para assistir, porque tem gente que gosta de ver sinais. Outros foram só de companhia, de repente, do cônjuge. Outros foram porque foram convidados pelos amigos, mas estavam lá. A multidão era grande, cada um com o seu propósito. Cada um buscando alguma coisa. Cada um esperando que Jesus tocasse e mudasse a sua história. Aí no meio dessa multidão surge um baixinho, tão pequeno, pecador, odiado pelos judeus porque era um cobrador de impostos romano. Um homem que ninguém gostava dele. Surge essa pessoa no meio da multidão. E o texto diz em Lucas 19 que Zaqueu, ele era rico. E ele entra no meio da multidão e ele não consegue ver Jesus. E o texto deixa bem claro, Lucas narra bem assim, que Zaqueu não podia ver Jesus porque era de pequena estatura. E qual era o propósito de Zaqueu? O texto diz que ele só queria ver Jesus. No meio da multidão, que uns esperavam uma coisa, outros esperavam outra, Zaqueu entra no meio da multidão e diz assim: se ele me curar, tudo bem. Se ele me der um emprego, tudo bem. Se ele curar minha sogra, tudo bem. Mas importa que eu veja a presença dele. Aleluia. O texto diz que ele corre porque ele não consegue ver Jesus. Ele era muito pequeno. Ele sobe numa figueira brava ou num sicômoro e ele consegue ver Jesus de lá. Mas quando ele está em cima da figueira, ele ouve uma voz lá de baixo dizendo: Zaqueu, desce depressa. Aleluia. Porque tem um monte de casa de crente para ir. Mas hoje eu tenho um propósito lá na tua casa. Aleluia. Porque ele chamou a atenção de Jesus. E eu observo que quem vem em busca de outras coisas leva todas as outras coisas. Quem entrou aqui para ser curado vai sair curado. Quem entrou para buscar a solução de um problema, Jesus vai resolver, eu creio. Mas não basta só ele resolver o seu problema e você ir embora. Aí Jesus entra na casa de Zaqueu por causa do desejo de ver a presença de Jesus. Aí Zaqueu leva de presente a salvação. Porque Jesus diz: hoje veio salvação a esta casa. Quem busca a presença de Jesus leva além da presença dele aquilo que necessita. Depende de como a gente se apresenta diante dele. Depende da qualidade daquilo que a gente oferta. Aleluia. Quando a gente trata a respeito das primícias, que é o tema desse trabalho.
Primícias é aquilo que vem em primeiro lugar. Primícias é a primeira parte. E quando Deus institui o conceito de primícia na lei mosaica, Deus não precisava receber nada, porque Deus tem tudo. Mas Ele queria saber se o nosso coração estava disponível para abrir mão do principal em oferta e glória para o nome dEle. E Jesus está nesta noite perguntando para nós: qual a oferta que nós temos para oferecer nesta noite? Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero pedir permissão, pastora Elza, pastor Valdir, para nós orarmos juntos. E nós vamos orar nesta noite pelas nossas vidas. Nós somos carentes da misericórdia de Jesus. Mas eu sei que nesta noite tem alguém aqui que precisa fazer um concerto com Jesus. Não sei se é cristão ou não. Se tem alguém que sente nesta noite o Espírito Santo te ordenando fazer um concerto, eu te convido, venha para nós orarmos juntos. A igreja de Jesus estará orando junto com você. E eu vou te dizer uma coisa, você não fica tímido não, sabe por quê? Porque o crente que está do lado, a gente não consegue dar salvação para o outro, não é, irmã? Mas a trombeta vai soar. E existe um Deus lá no céu medindo agora quem nós somos por dentro. Não aqui por fora, porque por fora a gente está até bonitinho, não é verdade? Mas o Espírito Santo está olhando para dentro de você. Olhando para dentro de mim, perguntando: qual a qualidade dessa oferta que você trouxe para mim hoje? Tem alguém que quer fazer uma aliança com Jesus? Aleluia. Crente ou não crente? Tem alguém nesta noite? E eu não gostaria de sair daqui sem que a igreja orasse junto com você. Eu te convido nesta noite, em nome de Jesus, venha fazer um concerto com Jesus. Não aceite morrer desse jeito, porque você está vindo na igreja, mas você sabe que os seus caminhos são tortuosos. A sua pastora não sabe, mas Jesus sabe por onde você anda. E se você morrer hoje, você sabe que você não vai. Você não vai. Vamos orar a Deus. Nós nos colocamos diante da Tua presença. Somos falhos, pequenos pecadores, mas nos prostramos diante da Tua santidade. Deus, recebe a nossa oferta nesta noite. Nós estamos com o corpo de pé aqui, Senhor, mas nossa alma se prostra para reconhecer a Tua soberania, para reconhecer a Tua grandeza, Deus, para reconhecer quem Tu és. Recebe a adoração do Teu povo que se prostra diante de Ti nesta noite. Deus, dá uma chance a quem precisa fazer um concerto. Visita hoje à noite. Não deixa dormir, Jesus, sem fazer um concerto contigo. Em nome de Jesus, Pai, nós intercedemos a Ti em prol da vida dos Teus filhos, que entregam suas vidas nesta noite diante de Ti. Recebe o nosso culto de adoração a Ti, Pai. Recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos interceder pelos Teus filhos que entraram aqui com uma inquietação, com uma preocupação, com um problema inquietando. Em nome de Jesus, Pai, repreende toda a obra das trevas. Paralisa todo o mal, Pai. Cura, restaura e abençoa os Teus filhos. Nós entregamos as nossas casas, as nossas vidas. Espírito Santo, trabalha na vida de cada um que está aqui nesta
nesta noite, nós não aceitamos que ninguém da nossa família se perca, mas que todos sejam salvos pelo poder do teu sangue e pelo poder do teu nome. Recebe a nossa adoração e que o teu nome seja glorificado neste lugar, porque a ti pertence toda a glória. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém.